Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Bom estar com vocês de novo. E nós queremos aproveitar nosso tempo, né? Vocês sabem, tá todo mundo confinado em casa, sem poder sair só para coisas, necessidades básicas. E nós temos que aprender com isso, crescer. O Bispo Francisco Afonso, ele sempre dizia o seguinte: a gente tem que tirar proveito de tudo. O que é isso? Aproveitar esses momentos para fazer coisas boas, para crescer. No nosso caso, que cremos em Deus, nós tirar tempo para orar, buscar Deus. Não temos tempo para muita coisa, mas dessa maneira meio que obrigatória, a gente tá tirando um tempo, né? E tem gente que fala: meu Deus, eu não sabia que ficar sem fazer nada era tão ruim, né? Mas eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, mas de uma forma diferente. Como assim? Eu quero compartilhar com vocês a partir de hoje uma série, né? Que é uma série, vou postando assim que for possível, vou colocando aí no canal e vocês vão assistindo. Mas eu queria pedir uma coisa para vocês, é o seguinte: se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, né? Tem lá a telinha no YouTube, inscreva-se, você clica lá, inscreve-se. E tem um sininho também. Muita gente, eu sei que muita gente jovem domina isso, faz isso muito bem. Mas às vezes tem pessoas que não estão acostumadas com YouTube, com outras mídias sociais, enfim. E precisa de uma explicação. Então aí do lado tem um sininho, desenho de um sininho, você clica em cima do sininho. Porque daí toda vez que tiver uma postagem nova, vai chegar um aviso para você no seu celular dizendo o seguinte: olha, tem um vídeo novo lá, alguém postou um vídeo novo, pode ter sido eu, pode ter sido algum outro pastor, alguém da equipe, uma pastora, o nosso bispo Sérgio Afonso, enfim. Assim você faz. Então inscreva no canal, que isso vai dando fortalecimento, visualização para o nosso canal, né? Porque a gente quer transmitir bastante coisa para vocês. E para mais pessoas que você passar e pedir para eles se inscreverem, nos ajuda também. Porque no YouTube, para conseguir ter visualizações e ter principalmente transmissões ao vivo, como a gente precisa fazer em alguns momentos por causa da igreja, nós precisamos ter 1000 pessoas inscritas. Então, avisa o pessoal da igreja, avisa os colegas, avisa outras pessoas para eles se inscreverem, tá bom? Porque daí a gente consegue alcançar esse objetivo aí, já conseguir ter uma comunicação melhor com vocês. Queridos, é o seguinte, quero começar com vocês hoje uma série, né, para falar sobre o quê? Sobre livros, né? Os livros que eu poderia ter lido, os livros que eu ainda talvez não conheça, os livros que alguém falou para mim, não tive tempo. Lógico, eu não vou ler o livro todo com você. Eu vou citar alguma história, algum testemunho, algum breve relato de algum livro. Vamos comentar um pouco. Isso vai acrescentar, com certeza, alguma coisa boa, mas principalmente para dar uma indicação legal para você. Para quando você tiver condição, você comprar um livro, você ler, né, compartilhar com outras pessoas também, porque a leitura sempre faz bem. Talvez você nunca teve muito tempo para isso, mas agora está tendo. Eu quero aproveitar. E eu quero começar com esse livro aqui, ó. Tá vendo, ó? O livro do Myles Munroe, o pastor Myles Munroe, Liberando o Seu Potencial. Ó, muito bom esse livro, né? Para quem gosta de leitura, é muito bom. Para quem não gosta, é um livro também gostoso de fazer a leitura. Porque tem livro que só gente que gosta muito de ler consegue ler. Mas tem livro que até quem não é muito acostumado a ler, pega e fala: nossa, que livro gostoso, com histórias, com experiências. Esse livro é muito bom. E eu quero começar com esse. Vamos fazer outros vídeos também com outros livros, tá? Vamos começar com esse. E no capítulo 1, nós temos um tema chamado A Tragédia do Potencial Represado. Pastor Myles Munroe, ele fala sobre o potencial das pessoas, a capacidade que as pessoas têm em si mesmas, né, que Deus colocou nessas pessoas, para produzir coisas, para fazer coisas. Isso é o chamado potencial. Potencial não é o que você fez, mas aquilo que você pode fazer.
Então eu quero ler algumas coisas e comentar com vocês rapidamente, tá bom? A leitura diz assim, olha, Deus criou todas as coisas com uma capacidade oculta para a sua autorrealização. Quer dizer, Deus colocou em cada criação dele, tudo que Deus fez tem uma capacidade de realizar, de fazer. No caso, nós, seres humanos, Deus colocou um potencial que não existe nenhum outro ser criado. Por isso nós somos parecidos com Deus, em imagem de Deus. Nós temos uma capacidade, uma criatividade, né, para poder criar, para poder fazer coisas novas, o potencial de tantas coisas que Deus colocou. Deus colocou isso dentro de cada pessoa. A questão é se nós vamos despertar isso, vamos usar isto ou não. Vamos lá, diz assim, ó. O relato da Bíblia sobre a criação afirma que a semente de todas as coisas está nelas mesmas, para produzir de acordo com a sua espécie. Gênesis 1:12. Toda a criação possui habilidade intrínseca, quer dizer, dentro dela mesma, né, que está nela, para ser tudo o que supostamente deve ser. Em cada semente há uma floresta, em cada peixe um cardume, em cada ave um bando, em cada vaca uma manada, em cada menino uma mulher, em cada menino um homem, e em cada homem uma nação. É importante para nós lembrar que cada grande árvore foi algum dia uma semente, cada mulher foi algum dia um feto, cada homem foi algum dia um rapaz, e cada nação esteve algum dia dentro de algum homem. Também é interessante notar que sempre que Deus lida com o homem, ele sempre fala em termos da semente geradora dentro de suas entranhas. No cálculo de vida de Deus, um é igual a muitos, o pouco é igual a muito, o pequeno é igual a grande e o menos é igual a mais. Por conseguinte, abortar uma semente é matar uma floresta. Abortar uma vaca é matar um rebanho. Abortar um garoto é matar um homem. Abortar uma menina é matar uma mulher. Abortar um homem é destruir uma nação. Deus disse a Abraão, o grande patriarca da história: farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Farei teu grande nome e tu serás uma bênção. E todos os povos da terra serão abençoados através de ti. Gênesis 12, 2 e 3. O aborto é a maior das tragédias. Ele rouba a vida de sua essência e nega ao futuro o seu valor. Então nós vemos esse texto de Gênesis, primeiro Gênesis 1. Tudo que Deus criou tem um potencial, tinha semente em si mesmo. Deus criou os peixes, as aves, os animais, eles têm uma capacidade de gerar outros através de si. O ser humano também tem essa mesma capacidade, vou usar o termo de reprodução, em si. Só que o ser humano tem uma capacidade a mais, uma capacidade criativa. Quer dizer, cada pessoa tem uma capacidade para criar, para inventar coisas novas, para adaptar, para mudar coisas. O ser humano tem um potencial gigantesco. O próprio Miles, em outro material, ele diz o seguinte, que os maiores talentos do mundo estão no cemitério. Por quê? Porque muita gente foi para a morte e nunca colocou o seu potencial para fora. O lugar que tem o maior potencial do mundo foi o cemitério. É o cemitério. Por quê? Porque lá as pessoas estão de uma maneira que não tem mais como mudar nada. Muita gente teve um sonho de ser um artista, de ser um ator, de ser um pintor, de ser um cientista, de ser um professor, de ser um mestre, enfim, de ser um grande advogado, de ser um grande engenheiro, de fazer coisas maravilhosas. Mas em algum momento, por alguma situação, por alguma dificuldade, ele abortou esse sonho. E quando ele abortou esse sonho, o potencial dele ficou represado, quer dizer, ficou parado nele. Aí o outro, não, o potencial do outro é do outro. Nós estamos falando do seu potencial. Você tem um potencial que foi colocado por Deus em você. Capacidade. Se você é uma pessoa que crê em Deus,
que entregou a vida para Jesus, você tem outras coisas além de um potencial natural do ser humano. Você tem dons espirituais que Deus colocou na sua vida para abençoar outras pessoas. E quando você desiste, quando você não faz, quando você se acomoda, quando você diz, isso é para o pastor, isso é para o obreiro, isso é para não sei quem fazer, e você não faz, esse potencial que Deus colocou em você, natural, né? Potencial que todo ser humano tem, e mais a capacidade do Espírito Santo que está na sua vida, você está roubando de alguém bênçãos, coisas maravilhosas que você podia fazer. Quantas pessoas você poderia ajudar com o dom que Deus deu para você? Medo, dificuldade, não sei dizer o porquê. Talvez nem você saiba, mas é hora de você aproveitar e falar, Deus, se tem alguma coisa em mim que me impede, um medo, uma insegurança, não sei dizer o que. Talvez a pessoa nunca se importou muito com isso. Nós estamos vivendo um tempo de reflexão, né? Por que não pensar nisso? Por que não refletir sobre isso? Então, muita gente está abortando. Nós falamos de aborto. Aborto é uma coisa terrível. Sim, é uma coisa terrível. Mas quantas pessoas estão abortando sonhos potenciais, capacidade para fazer muita coisa boa, mas nunca fez? É uma vida sem um propósito maior. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Não posso ler muito por causa do texto, do tempo, né? Diz assim, aborto por ignorância. Aborto é a ignorância da responsabilidade e a negação da obrigação. O aborto é a autossatisfação à custa da fecundidade, porque todos os abortos sacrificam a responsabilidade. O aborto do potencial condena o futuro. O aborto do potencial, quer dizer, quando você não põe o seu potencial para funcionar, está dizendo o seguinte, você está condenando o seu futuro e talvez o futuro melhor para muita gente que dependeria disso que você tem em você e que você não está usando, está abortando. Essa realidade tem provocado o desenvolvimento de toda uma disciplina da ciência. Os estudos ecológicos e ambientais, como essas áreas críticas são conhecidas, fundamentam suas premissas na palavra extinção, significando o fim da força potencial dentro da criação para a autorrealização. Quando fala o termo extinção, quer dizer que não pode fazer, que não pode dar continuidade no seu potencial. Está extinto, acabou. Né? Muitas vezes nós estamos extinguindo a nossa bênção, a nossa capacidade. A Bíblia fala que não podemos extinguir o Espírito na nossa vida. Quer dizer, não podemos apagar a presença do Espírito em nós, porque o Espírito nos leva a um nível mais alto. E muita gente está extinguindo o Espírito, está extinguindo o potencial, a capacidade de produzir coisas. Mesmo estando vivo, é como se estivesse morto. Continuando aqui. É espantoso que o homem, com todas as suas tentativas para minimizar o aborto de várias espécies no reino animal e vegetal, investindo bilhões de dólares para proteger os animais, plantas, florestas e a camada de ozônio, tenha negligenciado dar prioridade à posição dos seres humanos no esquema das coisas. Enquanto o homem luta para proteger as baleias, as corujas, as árvores e os peixes, ao mesmo tempo batalha pelo direito de aniquilar bebês humanos. Talvez a situação melhorasse se todos os médicos que fazem esta trágica operação fossem advertidos, antes de cada aborto, que eles têm a oportunidade de executar essa cirurgia simplesmente porque sua mãe não os abortou. Agora vamos entrar num outro ponto, que é a questão do aborto mesmo. Né? Tem um monte de gente defendendo, vamos proteger as baleias, vamos proteger isso, aquilo. Não está errado proteger a natureza da extinção e tudo mais. Mas muitas dessas mesmas pessoas que querem proteger coruja, baleia, querem proteger árvore, está ajudando, incentivando para que as pessoas abortem os seus filhos, para que mulheres abortem seus filhos. E cada aborto é a destruição de um potencial. Mas vai ter dificuldade, a vida é difícil. Mas as pessoas sobrevivem, as pessoas se esforçam, as pessoas lutam para viver.
Porque não é porque tem até aborto que as pessoas não vão ter problema. Não é porque teve aborto, abortou um monte de bebê que não vai ter mais dificuldade no mundo. Vai continuar tendo. Né? As pessoas não conseguem entender que isso faz parte da natureza do homem, dessa situação. Nós precisamos lidar com isso, sabendo que a defesa é a defesa da vida. Né? Então nós não podemos tirar o direito das pessoas viverem. O médico que está fazendo uma cirurgia para aborto, ele só faz isso porque ele não foi abortado. Ele só pode exercer sua profissão porque ele não foi abortado. Né? Vamos continuar aqui. O tema do aborto é, por conseguinte, não apenas um problema de tirar uma vida, embora esse seja o resultado último fatal. Mas ainda o aborto é a ignorância e a falta de compreensão do princípio do potencial que permeia o nosso mundo. A maioria daqueles que morrem todos os anos são culpados de aborto, porque não compreenderam a importância básica do conceito de potencial para suas próprias vidas. Quer dizer, muitas pessoas viveram uma vida toda, mas é como se fosse um aborto, vamos dizer assim. Por quê? Porque nunca produziram nada que realmente ajudasse pessoas ou que fizesse algo de bom. A pessoa viveu só para si mesma. O aborto do potencial é a morte do futuro. Ele afeta geração após geração. Quando Adão transgrediu a lei de Deus, ele impediu o potencial da sua semente se tornar tudo o que deveria ser. Através dos tempos, homens e mulheres falharam redondamente em obter a glória do Criador. A palavra glória significa a verdadeira natureza, ou a essência plena de uma coisa. Em outras palavras, fracassar em alcançar a glória significa viver aquém de seu verdadeiro potencial. Isto é o que Deus chama de pecado. O pecado não é um comportamento, é uma disposição. Um dos maiores escritores bíblicos assim o define. Considero que os nossos sofrimentos atuais não merecem ser comparados com a glória que será revelada em nós. A criação espera com ansiedade que a glória dos filhos de Deus seja revelada. Romanos 8, 18 e 19. Essa passagem afirma que a queda do homem impediu que a glória total ou o verdadeiro potencial da humanidade fosse revelado ou manifestado. Toda a criação foi afetada pelo pecado do homem. A criação de Deus está esperando que a glória ou verdadeiro potencial do homem seja manifestado, porque o destino da criação está ligado ao do homem. Assim, qualquer aborto, quer seja o aborto de um sonho, de uma visão, arte, música, literatura, negócio, liderança ou inventos, afeta tanto a natureza como as gerações futuras do homem. Quantas crianças que ainda não nasceram foram destinadas para cantar a canção que você nunca escreveu? Quando Adão abortou a visão que Deus havia depositado no seu coração, ele desobedeceu às ordens do fabricante. Ele mudou as vidas de toda a raça humana que estava escondida dentro dele. O livro de Romanos diz: por isso, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, e a morte através do pecado, e deste modo a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Consequentemente, assim como o resultado de uma transgressão foi condenação para todos os homens, assim também o resultado de um ato de retidão foi a reabilitação que traz vida para todos os homens. Romanos 5, 12 e também o 18. É vital que compreendamos o princípio demonstrado nessas passagens. É a tremenda certeza de que, se o seu potencial não for liberado, afetará essa geração e todas as gerações vindouras. Até mesmo a criação testemunhará contra você. Se você abortar o seu potencial, será culpado de roubar ao mundo o tesouro que deveria depositar neste planeta. O fato de que você nasceu evidencia que Deus sabia que a Terra precisava do potencial do qual você está grávido. É, pois, imperativo que você recuse deixar este planeta sem dar à luz aqueles sonhos, ideias, visões e inventos que traz no seio de sua fé agora mesmo. Não aborte seu bebê de potencial,
Prive o túmulo do tesouro que você carrega. Deixe a tela do seu potencial no mural da história, no Museu da Terra. Eu finalizo essa leitura então desse livro, uma parte desse livro, Liberando, né, o Seu Potencial, do pastor Myles Munroe. Queridos, isso é tremendo. Você e eu temos potencial. Deus colocou isso em nós, em todos os seres humanos. Como eu disse agora há pouco, todo ser humano tem em si um potencial para produzir, para fazer, para criar, para cuidar, para ajudar, para abençoar, para fazer coisas boas. Cabe a cada um escolher. Mas ao cristão, aquele que escolheu seguir a Deus, um discípulo de Jesus, ele tem o potencial natural como todo ser humano tem. Mas ele também tem o Espírito Santo. E quando ele tem o Espírito Santo, ele tem um potencial maior, que é o potencial para as coisas espirituais. Quantas coisas boas você pode fazer com o seu dom? Para abençoar pessoas, para ajudar pessoas, para fazer o bem. Não estou falando só de gente da igreja, não. Estou falando de fazer o bem para a humanidade. Quando você resolve se esconder, dizer eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho chamado, eu não tenho vocação, você está se escondendo. Lembre-se, querido, nós temos que marcar a nossa geração. Esse é o tempo de Deus para fazer a diferença. As pessoas estão sofrendo tanto. E você conhece tanto, você tem uma experiência, você tem um testemunho, uma história com Deus, que outras pessoas não têm. Hoje elas estão desesperadas, vivendo esse momento de crise tão difícil. Talvez uma palavra sua, um telefonema, um e-mail, enfim, qualquer coisa que você fizer, uma pequena mensagem no WhatsApp, alguma coisa que você fizer, isso vai passar. Mas mesmo assim as pessoas vão carregar com si uma marca. E você precisa ajudar essas pessoas, abençoar essas pessoas que estão sofrendo, que estão sem direção. As pessoas estão pensando agora no sobrenatural, pensando o que vai ser na vida dela para frente. Não está vivendo só o momento. Ela está procurando entender o porquê das coisas. E nós conhecemos as respostas que estão em Deus, que estão na Bíblia Sagrada, na sua palavra. Nós podemos e devemos ajudar as pessoas. O potencial está em você. Deus colocou em você o Espírito Santo. E você pode fazer isso. Se você tem alguma dificuldade, algum bloqueio, ore. Peça ajuda para Deus. Eu quero fazer uma oração já por você. Eu estava me lembrando de uma canção, um hino que já tem algumas décadas. Ele dizia o seguinte: não passe de nós o teu espírito, não passe da nossa geração. E essa canção falava exatamente disso. O tempo está passando. O que nós estamos fazendo? Nós vamos marcar a nossa geração com o evangelho, com a palavra, com a verdade. Ou vamos deixar passar? Essa é a nossa geração. Esse é o nosso tempo. Deus colocou em nós um potencial para fazermos coisas, para ajudar pessoas, para fazermos um mundo melhor. Para darmos fé, para darmos esperança para as pessoas, para ajudá-las a se levantar, a recomeçar. O nosso país vai precisar muito de força para recomeçar daqui a algum tempo. Depois que essa crise passar, nós vamos ter que ter muita força para se levantar. Então nós temos que nos apegar com Deus, nos fortalecer em Deus, e estender a mão para ajudar essas pessoas que estão precisando. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração e pedir a Deus que nos abençoe. Pai querido, eu lhe peço nesse momento que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos. Meu Deus, libera o potencial que está em cada um deles. Eles já têm esse potencial, têm o teu Espírito Santo, mas que eles tenham coragem, ousadia, disponibilidade, Senhor. Que o teu amor possa dominar cada coração, para que eles consigam, meu Deus, olhar para os outros de uma maneira diferente. Que o teu amor, meu Deus, os leve a um novo nível, Senhor. Nós lhe pedimos em nome de Jesus que possamos fazer a diferença, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos deu, a capacidade, o potencial, os dons espirituais que o Senhor colocou em nós, que possamos utilizá-los para abençoar os nossos irmãos na fé, para abençoar cada pessoa neste mundo, independente se ele é da igreja ou não. Pai, que possamos abençoar vidas, que possamos cumprir todo o propósito que o Senhor colocou em nossas vidas. Eu lhe peço, Pai, pelo poder do nome
do Senhor Jesus. Queridos, então encerramos um pouco desse livro. Lógico, eu não vou ler o livro todo, mas só que uma pitadinha desse livro para você poder ver. Mais para frente você pode ler esse livro todo. Eu li só um pedacinho do primeiro capítulo. Tem muita coisa boa aqui. E eu quero apresentar o livro que eu vou, se Deus quiser, apresentar no próximo vídeo, que é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? O Agir Invisível de Deus, o livro do pastor Luciano Subirá. Beleza? Se Deus quiser, um abraço, fique com Deus.